Bom dia, prezados concluintes de ensino médio e membros dedicados do nosso grupo de estudos para os processos seletivos de 2015. Como vocês puderam ver, estou aqui em Belo Horizonte, na área de serviço da casa da minha namorada, para gravar esse vídeo para vocês de acordo com o prometido, para que a gente não perdesse essa semana de estudos, apesar do descanso que vocês merecem, mas agora o assunto é foco, é determinação, é fé. Bom, como prometido, então aqui vão 3 vídeos. Um sobre a revisão que a gente fez até semana passada de História do Brasil, um sobre História Geral e um que eu coloquei, sobre dicas ou sobre comentários gerais, lembretes, na verdade, sobre as provas que vocês farão. Em nome do professor Guilherme, eu gostaria de agradecer desde já a paciência que vocês vão ter com a gente aqui nesse vídeo, porque serão vídeos chatos, em que eu vou ficar aqui falando sobre os assuntos de forma geral. Um método super questionável, colegas meus devem dar pulos de raiva, mas é o que a gente pode proporcionar para facilitar esse nosso trabalho em conjunto. Eu acho que é importante simplesmente para a gente não perder, para a gente não passar essa semana em branco. Então, desde já agradeço a paciência e aqui nesse vídeo agora vamos falar um pouquinho sobre História Geral, tendo como referência a prova do Enem, que é a prova mais próxima. Nós estamos aí em menos de um mês da sua realização, que é uma prova importantíssima hoje, porque ela que garante o seu ingresso nas universidades federais do Brasil inteiro, então é uma prova referência para que a gente possa estudar nessas próximas semanas. Depois que passar o Enem, o nosso foco vai ser sobre as outras provas, na ordem cronológica, ou seja, na ordem do calendário. Então nós vamos ter depois do Enem foco na prova da Unesp, depois na prova da Unicamp e por último na prova da Universidade de São Paulo, na USP, porque é a sequência de realização. E como nós temos alunos que vão realizar essas 3 provas, é importante que a gente privilegie pelo calendário. Inclusive alunos que vão prestar as 3 provas, Enem, Unesp e USP. Bom, vamos lá. Gostaria de começar a História Geral falando sobre as competências que o Enem vão exigir de vocês sobre o reconhecimento, por exemplo, dos povos da Antiguidade e os povos do período da Pré-História. Inclusive, esse termo da Pré-História, hoje ele caiu muito em desuso. Hoje a gente fala em História dos Povos sem escrita. Por quê? Porque quando a gente separa a Pré-História e a História com o marco que foi a invenção da escrita, a gente afirma que os povos que viveram antes da invenção da escrita não têm história, não merecem ser estudados, não merecem ser analisados. O que é uma grande injustiça, uma grande mentira e um grande erro de ideia. Por quê? Esses povos começaram, inclusive, algumas inovações tecnológicas que, ao longo da história, foram se desenvolvendo pela permanência ou pela modificação de algumas sociedades. Uma delas, por exemplo, é a invenção da agricultura. A invenção da agricultura ela ocorre um pouco antes da invenção da escrita. E aí a gente, de repente, coloca isso de lado, coloca isso na gaveta e pronto? Não. O estudo dessas populações que viveram antes da invenção da escrita, no período que a gente chamava até pouco tempo atrás de pré-história, e hoje nós vamos tratar como história dos povos sem escrita, o período é muito estudado pela arqueologia, pelo achado de fósseis, de sítios arqueológicos, de sambaquis, ou seja, de instrumentos da cultura material que esses povos deixaram, e que nos trazem mensagens e nos desvendam lacunas, ou seja, espaços sem compreensão sobre esses povos. Então, sobre isso é importante vocês reconhecerem sempre nas provas, nos textos, o que chama a atenção da diversidade. O que o texto vai chamar para ressaltar, para destacar a diversidade entre esses povos. Em relação aos povos bem mais antigos do que esses povos que criaram a escrita, que desenvolveram as primeiras sociedades da antiguidade, a gente tem, inclusive, sociedades de hominídeos, de espécies anteriores ao Homo sapiens, vivendo em diferentes lugares do mundo e com diferentes costumes, diferentes formas de organização. A gente tem que lembrar que eram povos nômades que viviam da caça e da coleta,
né, de frutos e raízes, e que apenas com a possibilidade de cultivo, ou seja, apenas com a invenção da agricultura, é que se fixaram e começaram a desenvolver as primeiras aldeias, as primeiras vilas, as primeiras cidades, tá? Então chama a atenção para a diversidade, para o destaque da diversidade desses povos, para a arqueologia como importante ciência de entendimento e estudo desses povos, e depois nós vamos tratar isso com as inovações que esses povos trouxeram, como a agricultura, por exemplo, e a própria escrita, por que não? Quando a agricultura ela é criada, gente, ela é criada numa região que dá as condições específicas, ou as condições mais próprias, mais propícias, para que essa agricultura fosse criada, que é a região hoje que a gente chama de Oriente Médio, tá? Pela abundância de água, de recursos hídricos, né? E aí nós vamos falar particularmente dos rios Nilo, do Rio Jordão e dos rios Tigre e Eufrates. A região hoje que a gente tem o Iraque, que a gente tem o Egito, que a gente tem o Líbano, que a gente tem a Palestina, que a gente tem Israel. Aquela região é que vai começar as civilizações mais complexas, né? Que vão ter os primeiros códigos de justiça, que vão ter as primeiras formas de escrita, que vão ter as primeiras organizações políticas, né? E nesse caso estamos falando especificamente da Mesopotâmia e dos povos egípcios. São os povos da chamada Antiguidade Oriental, né? Aí nesse caso, uma outra competência que eu nem cobraria de vocês é o reconhecimento das práticas políticas, culturais, sociais e econômicas, né? No caso da Mesopotâmia, a gente tem, por exemplo, uma organização baseada nas cidades-estados, ou seja, cidades independentes entre si. Diferentemente do Egito, que a gente vai ter um faraó reunindo todo o império sob o seu governo, e uma força do faraó muito grande para a escravização de grandes contingentes de população, né, e de grandes obras, para a realização de grandes obras públicas. A gente tem também, por causa da relação dessas pessoas com os recursos hídricos, a construção de diques, canais, que são estruturas, né, que vão facilitar a utilização dessa água para o cultivo, para o abastecimento, né? Nós temos nessas regiões, na Mesopotâmia e no Egito, regiões de períodos de cheia desses rios, né? E quando esses rios novamente voltam aos seus leitos, a gente tem umas margens, terras muito férteis nas margens. E são essas terras férteis que vão proporcionar a fixação dessas populações. Tá bom? Bom, então a gente tem a primeira grande diferenciação, que é a organização política, a criação dos primeiros códigos de justiça, no caso da Mesopotâmia, a criação do Código de Hammurabi, né, que é a lei de Talião, mais conhecida pela mesma proporção da pena sobre o culpado, ou seja, se eu mato o seu filho, você tem o direito de matar o meu filho, me matar, enfim, eu estou dando um exemplo básico, um exemplo raso, mas é a chamada olho por olho, dente por dente, mais conhecido por esse princípio. Tá? Além disso, na Antiguidade Oriental, a gente vai ter outros povos, né, como os persas, os hebreus e os fenícios, que vão se destacar ou ainda pela organização política, no caso dos persas, que vão se organizar em grandes províncias, né, que vão estabelecer a cobrança de impostos, né, nessas províncias. Nós temos os hebreus, que vão ter uma história marcada por fugas e deslocamentos, né, marcada pela religião e pela crença no Deus único. Então os hebreus eles vão colocar o monoteísmo, ou seja, a prática no Deus único, como uma grande inovação em relação aos mesopotâmicos, os egípcios, né? Os persas também vão ter uma relação com a religião monoteísta, né? Quer dizer, na crença de um único Deus. Lembra sempre disso, que mono, qualquer lugar que apareça relacionado a uma única coisa, e poli a várias coisas. E os fenícios, né, que vão se destacar pela navegação e pela proporção dos negócios que eles tiveram. Eles vão criar um sistema de registro para facilitar a contabilidade, que nada mais é do que o alfabeto, tá? Que vai ser aprimorado ao longo do tempo. Não é o nosso alfabeto, mas vai ser o primórdio do nosso alfabeto atual, né, que vai ser ao longo de muitos anos de história aprimorado, modificado e tal. Mas o alfabeto, a ideia de um alfabeto, de um registro por letras ou pelo menos por símbolos,
Por símbolos ele começa com a escrita, né, com a cuneiforme na Mesopotâmia e a hieroglífica no Egito, mas é um registro com letras, ele vai ser aprimorado pelo alfabeto dos fenícios. Bom, então, povos da Antiguidade Oriental, que são esses povos que eu acabei de falar rapidamente, práticas políticas, sociais e econômicas muito importantes, muito importantes, criação de cidades, criação de códigos de justiça, desenvolvimento da escrita, religião politeísta, religião monoteísta, criação organização de exércitos. Então essas inovações vão acontecer nesse período, que vão aparecer nos textos, provavelmente vão aparecer nos textos dessas populações da Antiguidade Oriental na prova do Enem, né? Andando um pouquinho mais, a gente vai ter depois os povos da civilização ocidental, que são aqueles povos que vão criar, aquelas civilizações que vão criar tudo que a gente, ou pelo menos vão começar a criar toda aquela que a gente tem na nossa visão de mundo, que é a visão de mundo ocidental, tá, gente? Eu sempre gosto de falar isso. A visão de mundo que a gente entende de mundo, né, em nossas relações cotidianas, não é o planeta inteiro, tá, gente? É uma relação muito definida pelo Ocidente. Se a gente for pensar em mundo, a gente teria que aprender muito mais do que a gente sabe. Nós somos analfabetos em relação ao Oriente, por exemplo. O que a gente sabe sobre os asiáticos, sobre o Japão, sobre a China, sobre os indianos? A gente não sabe quase nada. Muito pouco. Então nossa visão de mundo é muito pautada no Ocidente. É a Europa, é a África e é o continente americano, né? Passou disso, a gente é praticamente analfabeto. Então essa visão de mundo que a gente tem hoje vai começar a se desenvolver pelos gregos e pelos romanos, tá? O que o Enem provavelmente vai focar nessas duas civilizações, as civilizações gregas e romanas, serão elementos políticos, obviamente, né? Elementos de participação política, elementos de organização política relacionadas à democracia e à república, né? A democracia, que foi tida como uma grande inovação, a grande contribuição da Grécia para nossas sociedades contemporâneas, e a república, que é a grande contribuição dos romanos para nossas sociedades contemporâneas. Então, não sei se vocês lembram de um exercício que a gente fez, né, em que dava um panorama geral da Grécia e do Império Romano, né, e afirmava que a grande contribuição das duas, respectivamente, e a opção correta, era um exercício da FUVEST, era o debate e o bem público, né? O debate, no caso da Grécia, com a instalação da democracia, e o bem público em Roma, com a criação da república, né, que, se a gente for para a origem da palavra, res pública significa coisa pública, e a gente tem a organização dessa república em instituições como o Senado, algumas câmaras que reuniam magistraturas, né, e os cônsules que administravam Roma nesse período da república. Inclusive o Júlio César foi talvez o grande último cônsul, né, da República Romana, porque depois da sua morte, Roma entra num período de crise, né, política, e depois passa a ser império, tá? Já vou falar rapidamente sobre isso, mas o que ele gostaria de frisar basicamente o que o Enem gostaria de pegar de vocês, né? Grécia nem sempre foi democrática, né? A polis ateniense, por exemplo, que é a cidade-estado grega que instala a democracia. Ela, em seu início, ela não é democrática, ela tem um governo oligárquico, e ao longo de sua história ela vai desenvolvendo mecanismos democráticos, seja pela publicação de leis, seja pelo direito de voto a soldados, né? Seja pela divisão de terras, seja pelo fim da escravidão por dívidas públicas, né? Diferente de Esparta, que é uma outra polis. O que é a polis? A cidade-estado grega. Esparta, que sempre vai ter um governo oligárquico, tá? Que vai ser administrada, por exemplo, por 2 reis. Né? Esparta vai ter, inclusive, uma formação muito voltada para a militarização dos seus jovens, né? Enquanto Atenas tem uma outra orientação política.
não eram cidadãos, isso é muito importante, né? Inclusive o material da Rede Pública do Estado de São Paulo, nas suas apostilas, tanto para o sexto ano, quanto para o primeiro ano, né, que a gente aborda essas cidades, essas civilizações da antiguidade ocidental, tanto homens, escravos, mulheres e estrangeiros não eram considerados cidadãos nas polis gregas, né? O que isso implica? Implica dizer que quando a gente fala participação maior de cidadãos, significa falar na participação maior de um grupo restrito de pessoas, né? No caso de Atenas, por exemplo, e até mesmo de Esparta, eram homens nascidos de pai e mãe atenienses espartanos, tá bom? Atinge uma determinada idade, e aí eles eram considerados cidadãos. Estrangeiros, mulheres e escravos não eram considerados cidadãos, tá bom? As mulheres em Esparta e Atenas, elas ficavam muito por conta da casa, do trato doméstico, né? Em Esparta elas também participavam dos Jogos Olímpicos. Roma vai ter alguns períodos importantes de sua história, né? Nós vamos ter a monarquia, que muito pouco se sabe até hoje sobre esse período de monarquia romana, né? Depois nós vamos ter a República Romana, que é um período importantíssimo, porque é o período em que Roma vai se expandir, né? E vai começar a construir o seu grande império, até então o maior império já visto, né? Antes havia sido do Alexandre o Grande, né? O da Macedônia, que vai ampliar, vai conquistar a Grécia, vai ampliar o Império Grego, né? Vai criar uma coisa chamada helenismo, né? Que é, quando ele expande o Império Grego, ele vai respeitar a cultura, né, dos povos dominados e vai fazer esse intercâmbio entre uma cultura grega e uma cultura oriental, por exemplo, que ele vai conseguir conquistar até o Império Persa, né? E depois Roma consegue ampliar esse império e conquistar o império do Alexandre, e aí se torna o maior império até então visto na história, né? Nós vamos ter essa república, que vai ser muito importante dentro dessa república, a criação dos chamados tribunos da plebe, porque a gente tem a cidade romana, né? Coordenada, orientada, administrada. O Senado, por exemplo, a República Romana vai ser organizada pelos chamados patrícios, que eram os proprietários de terra, eram os oligarcas, né? E os plebeus, que era a população mais pobre, vai ficar excluída desse processo, até que são criados os tribunos da plebe, que é a participação dos plebeus no Senado romano. Tá? E essa participação vai ser muito importante, porque ela vai proporcionar, por exemplo, a passagem da oralidade para a lei escrita. Assim como na Grécia a gente teve no processo de democratização, em Atenas a gente teve um processo de democratização, e um desses elementos para que a democracia fosse instalada foi a passagem da lei que era oral, quer dizer, ela era transmitida de boca a boca, para a lei escrita. Em Roma também a gente vai ter essa transformação muito importante para provocar maior participação política, que é a passagem da lei também oral, né, dos negócios da República serem definidos, deliberados de maneira pela oralidade, para a lei escrita. Tá bom? Além disso, a gente tem também discussões sobre reforma agrária, trazidas justamente por essa participação dos tribunos da plebe. Então percebam que o que eu estou querendo focar, na verdade, não são nem os detalhes sobre, né, a história ou as contribuições, as várias contribuições que a Grécia e Roma deram para a gente, mas essas organizações políticas, a democracia e a república, e como isso se consolida ou se transforma nesses dois lugares, são realmente os elementos mais importantes para uma prova como o Enem. Tá bom? Gente, se alguém tiver alguma observação, alguma dúvida, coloca aí no Facebook, na minha linha do tempo, na mensagem box, pode mandar, tá? Porque aqui eu vou falando, vou conversando e eu não paro, não. Aqui a gente vai se empolgando, né? Bom, e aí a gente tem uma crise do Império Romano, né? O Império Romano ele se torna muito grande, ele se torna até difícil de se administrar. A gente tem uma crise econômica sobre Roma, a gente tem uma crise até mesmo da escravidão praticada, né? O que vai fazer com que grandes proprietários de terra criem uma prática chamada colonato, né, no Império Romano. Esse colonato, gente, e a invasão dos povos bárbaros, o que eram os povos bárbaros? Eram aqueles que não habitavam Roma. Então, aqueles que moravam fora do Império Romano eram chamados de bárbaros, né, de origem germânica,
em sua maioria, invadiram o Império Romano, já fragilizado pelo seu tamanho, pelas suas crises internas. E dentro do Império Romano a gente tinha uma coisa chamada colonato, que começa, né, que dá o passo inicial para a ruralização, ou seja, para que a gente tenha uma grande divisão do Império e um foco político na administração das propriedades de terra. O que era o colonato? Né? Um grande proprietário de terra, ele arrendava, né, ele tinha uma parte da terra que ele arrendava para que alguém, um pequeno proprietário, ou alguém endividado, alguém com dívida, fosse trabalhar na terra, né, e tivesse, a partir daquele trabalho na terra do grande proprietário, tivesse algumas obrigações com ele, algumas dívidas, não só econômicas, né, não só financeiras, mas também dívidas de proteção com aquele dono da terra. Isso, gente, é muito parecido com o sistema que a gente vai ter na Idade Média, que é o feudalismo. Né? O feudalismo vai ser um grande sistema, né, da Idade Média, um grande sistema econômico que vai estar baseado nisso. Né? Um grande proprietário de terra tem em sua terra servos trabalhando para ele, né? Não são escravos, tá? São servos, porque aqueles servos não vão ser propriedade do senhor. Eles vão ficar presos à terra, né? Mesmo que mude o senhor da terra, vão ficar presos à terra, trabalhando na terra, mas vão ter ali também uma oportunidade para poder cultivar na terra do senhor alguma produção específica para sustento próprio. Né? O feudalismo, então, ele vai ser baseado no seguinte: nós temos um grande senhor, proprietário de terra, né, que vai ter ali um servo trabalhando em sua terra. Esse servo lhe deve algumas obrigações políticas, né? Mas, além disso, esse servo também deve lhe pagar alguns impostos, algumas tributações. Aquele senhor fica com a maior parte da produção, né? Mas aquele servo fica com uma pequena parcela da produção e tem, dentro daquela terra que ele trabalha, um pedaço para ele cultivar sua própria fonte de alimento e de renda. Tá? Dentro do feudalismo, dentro desse sistema, né, de servidão, é chamado de servidão da gleba, né, a gente vai ter o sistema de suzerania e vassalagem. Ou seja, um grande senhor de terra, quando ele concede a exploração da terra dele para um servo, quer dizer, ele fica com a parte da produção, aquele servo, pagando impostos para ele, pagando algumas tributações para ele, ele fica com a maior parte da produção, mas ainda assim, ele concedendo a parte da terra, ele se torna suzerano daquele outro pequeno senhor, daquele servo, que por conseguinte é seu vassalo. Tá? E ele deve algumas obrigações, inclusive de fidelidade. E aquele suzerano, em troca, ele protege militarmente, enfim. Tá? Nessa época, gente, há um enfraquecimento muito grande do poder real. Existiam-se impérios, existiam-se reis, tá? Mas o poder, de fato, político estava muito concentrado, muito dividido, difundido entre os senhores feudais, os senhores proprietários dessas terras. Esse feudalismo, esse sistema, gente, vai cobrir todo o período da Idade Média. E aí, nesse período da Idade Média, a gente também vai ter uma força muito grande da Igreja Católica. A Igreja Católica ela vai começar com o fim do Império Romano, gente, de um Estado forte como o Império Romano. A Igreja Católica ela vai assumir esse espaço em branco, né, essa brecha. E vai se tornar como praticamente um grande Estado. Atenção! Não é que a Igreja Católica era o Estado, mas ela vai assumir essas funções de orientação das pessoas. Né? Ela vai começar a ter uma influência muito grande, como eu já falei com vocês, no cotidiano das pessoas. Tá? E aí, dentro da Igreja Católica, a gente vai ter, por exemplo, no caso dos mosteiros, uma grande produção cultural. No caso, os mosteiros, gente, eles vão reunir um acervo importantíssimo para o período. Né? Além das práticas de conservação desse acervo. Né? Então, é um primeiro motivo para a gente pensar o que o Enem pode cobrar de vocês sobre a Idade Média. Pouca coisa ou quase nada. Mas se cobrar, vai ser relacionado a isso. Quais são os usos da Idade Média feitos? Né? Porque a Idade Média foi um nome dado pelos renascentistas, um nome pejorativo dado pelos renascentistas, a um período que, segundo eles, não teriam grandes contribuições culturais, tecnológicas, políticas. Tá? Talvez seja isso que o Enem pegue.
Em compensação, o romantismo do século XIX vai olhar para a Idade Média de uma forma muito idealizada. Vai pegar, por exemplo, as lendas dos cavaleiros, né, as disputas dos cavaleiros, né, como um grande motivo de idealização, né, e vai valorizar a Idade Média. Enquanto os renascentistas, que vêm logo depois com a Idade Moderna, eles vão olhar para a Idade Média como um período escuro, Idade das Trevas, né, que não teve grandes contribuições assim no campo tecnológico, político e econômico. E teve sim, tá, gente? Teve sim. Além dessa questão dos mosteiros, a gente pode pensar na Idade Média, na questão agrícola, por exemplo, inovações até mesmo na forma de arar a terra. Né? Porque como se focou muito na questão agrícola, a gente teve alguns desenvolvimentos no arado. Então, não adianta falar que foi uma idade das trevas, porque não foi. Isso é falácia. Isso também é erro. Né? É cair no erro. É igual o termo, usar hoje o termo pré-história, é usar o termo idade das trevas. Tá bom? Então, a gente tem esse grande período do feudalismo, baseado nos princípios de suzerania, vassalagem, servidão da gleba, que é o trabalho na terra do grande senhor feudal, né? E um poder muito enfraquecido do rei. Tá? Isso, gente, vai entrar em crise com o renascimento comercial e urbano, né? Quando a gente tem a criação dos burgos, que são as cidades fortificadas, né, em meio às grandes propriedades de terra. Os moradores desses burgos, os praticantes do comércio e das atividades de rentabilidade econômica, vão ser chamados burgueses. E é igual eu falei para vocês, vai ter nascimento aí a burguesia, que vai ser uma classe muito importante até hoje e que vai participar de muita coisa bacana e vai proporcionar muita coisa bacana ao longo da história. Tá? A burguesia, por exemplo, ela lidera mais para frente, no final do século XVIII, grandes revoluções, e no século XIX, grandes revoluções, né, de fim do poder centralizado nas mãos dos reis. Olha só que ironia. A burguesia vai ser uma classe muito interessada na centralização do poder real. Ao mesmo tempo, lá na frente, nós vamos ver com a Revolução Francesa, por exemplo, que ela vai ser a classe que vai provocar o fim desse poder centralizado nas mãos dos reis. Né? Isso para defesa de seus próprios interesses. Então nasce aí no final da Idade Média, que provoca no final da Idade Média, uma classe muito importante que é a burguesia. Né? A Idade Média então, ela acaba com um renascimento comercial e urbano, né? Com grandes feiras e caravanas de comércio sendo realizadas principalmente, gente, com o Oriente, né? Na busca das chamadas sempre de produtos exóticos, né, que a gente vai ver que vai ser um impulsionador das grandes navegações, a busca das chamadas especiarias, né, mas a gente tem aí os primórdios desse capitalismo comercial no final da Idade Média. Esse renascimento comercial e urbano, ele vai provocar também o chamado renascimento artístico e cultural, né, que vai nos dar nomes como Leonardo da Vinci, Michelangelo, né? Vai trazer a projeção de mercado, que vai ser um mapa importante de referência para os conhecimentos cartográficos, vai provocar o desenvolvimento da medicina com a dissecação de cadáveres. Né? Esse renascimento comercial urbano, ele provoca, por sua vez, um renascimento, ele proporciona, ele possibilita o renascimento artístico e cultural. Tá, gente? Que vai trazer uma outra ótica sobre a sociedade. Agora, Deus não é mais um elemento muito importante, a igreja não é um elemento tão importante assim para o entendimento da sociedade. A gente começa a valorizar muito a razão e a própria capacidade de escolha que o homem tem sobre a sociedade que ele vive. Tá? Esse humanismo que vai nascer com o renascimento cultural e artístico, ele vai desenvolver, gente, lá na frente com o iluminismo, que vai também ser importantíssimo para o nascimento das ideias liberais. Tá? Daí a gente tem o renascimento cultural e artístico, com o uso de algumas inovações nas pinturas, né? O renascimento desse humanismo, que nada mais é do que a recuperação dos ideais gregos e romanos, por isso a negação da Idade Média. A Idade Média seria um período aí que deveria ser esquecido. Então os renascentistas, por que é renascimento? Porque há uma renascença dos ideais gregos e romanos, né? Ideais artísticos, ideais políticos, ideais de racionalidade humana.
Tá? É na Idade Média, desculpa, na Idade Moderna, também depois da Idade Média, que a gente vai ter, como eu falei com vocês, fiz aquela salada mista, a gente vai ter a formação dos Estados Nacionais Europeus, né, em que cada vez mais é necessário um rei forte que centralize o poder para que centralize a moeda, centralize a cobrança de impostos, centralize o exército, né, e que agrada um monte de gente. O próprio rei, os nobres e os burgueses. Tá bom? São as três classes interessadas nessa centralização, como eu já falei com vocês. Para que o rei centralizasse isso, ele precisava de tomar algumas medidas econômicas importantes, que tiveram o nome de mercantilismo. Né? Então nós temos a busca por novas terras, a busca por pedras e metais preciosos, né? A ideia de se favorecer mais exportações do que importações, quer dizer, você deve vender mais, importar e comprar menos para poder ter um equilíbrio nas contas. Né? Essas medidas, chamadas mercantilismo, elas foram importantes para essa centralização do rei. Elas se confundem com esse processo de centralização do rei. Né? Tem nisso aí, então, gente, economicamente o mercantilismo, politicamente o absolutismo. Né? O rei começa a ter uma força muito grande. Bom, continuando, estávamos falando aqui, né, de um momento em que nós temos a formação, né, dos Estados Nacionais Europeus, a formação das monarquias absolutistas, né, baseadas sempre nesse interesse mercantilista, né, por um lado, né, e por outro, como sinais, né, de uma crise da Idade Média. Né, nós temos aí esse momento. Bom, a Idade Moderna também ela é marcada, ela vai ser marcada dentro dessa formação dos Estados Nacionais pelas grandes navegações europeias, né, e pela chegada dos europeus aqui no Novo Mundo. Né? No caso, os brasileiros chegando aqui no Brasil no começo do século XVI, como a gente já sabe, obviamente, e os espanhóis chegando na América Central no finalzinho do século XV. Né? Nesse momento que a gente tem, por exemplo, um acordo importante como o Tratado de Tordesilhas. Espera aí que a lapiseira caiu. O Tratado de Tordesilhas, gente, ele vai dividir, né, por exemplo, as terras americanas entre partes para Portugal e parte para a Espanha. Né, no momento em que eles começavam a ver a existência dessas terras no Novo Mundo. Mas a ideia era sempre chegar a alcançar as Índias em busca das especiarias. Esse era o objetivo, esse era o foco. Né? Por isso que os habitantes encontrados no Brasil foram chamados de índios, porque acreditavam ter chegado nas Índias. Né? E tomavam-se como base viagens anteriores, como a do Marco Polo, né? A do Vasco da Gama, que cruza o Cabo da Boa Esperança. Né? E por que, afinal de contas, os países da União Ibérica nessa proeminência das grandes navegações? Ora, Portugal, porque foi o primeiro Estado Nacional que surgiu. Né? Foi o primeiro Estado Nacional criado, como eu falei, baseado na Guerra de Reconquista, em que a gente tinha os reis, né, a antiga nobreza católica cristã, né, concentrada no norte da Península Ibérica, né, e depois vai reconquistando o território tomado pelos muçulmanos. Muçulmanos esses, né, que chegaram até a Península Ibérica pela expansão do islamismo. Né? Não sei se vocês lembram, mas eu comentei, o islamismo ele vem também do final aí, né, na Idade Média, e o islamismo ele foi a religião difundida pelo Maomé. O Maomé era um jovem, né, árabe, que teve uma visão, que recebeu o anjo Gabriel, né, e o anjo Gabriel disse a ele o seguinte, que só existe um Deus, Alá, né, e ele, Maomé, seria o profeta dos seguidores de Alá. Desculpa. E aí o Maomé ele começa a difusão do islamismo, né, que aumenta, né, sua influência, associa-se de certa forma a uma questão política, torna-se um império, um grande império islâmico, que atinge inclusive até a União Ibérica, tomando as terras daquela nobreza cristã, que depois inicia a reconquista com a retomada dessas terras. Né? E aí surge, por exemplo, o Estado de Portugal e as monarquias dos reis católicos na Espanha.
Tá? E aí Portugal, por essa facilidade, por ser o primeiro Estado Nacional criado, por ter uma posição privilegiada de frente, né, olhando de frente para o Oceano Atlântico, Portugal acaba tendo esse pioneirismo nas grandes navegações. Tá bom? Lembrando vocês, a Idade Moderna, que é esse período que a gente está falando, começa com a queda do Império Romano do Oriente, né? Que o Império Romano do Ocidente, que é com a capital em Roma, ele cai com a invasão dos bárbaros, né? E depois a gente tem a continuidade durante a Idade Média do Império Romano do Oriente, né? Com grandes disputas religiosas, né? Com grandes disputas em torno da religião. Inclusive, uma delas faz com que a igreja se separe, a gente tenha dois catolicismos, o catolicismo do Oriente e o catolicismo do Ocidente, como eu já falei. Né? A capital do Império Romano do Oriente era em Constantinopla, que atualmente é a cidade de Istambul, na Turquia, que é um império que vem aqui em 1453, né? Pela tomada dos turcos otomanos, e vai começar o período que a gente está tratando agora, que é a Idade Moderna. Né? Só dando uma relembrada. Bom, então a gente tem na Idade Moderna o Renascimento, a gente tem a formação dos Estados Nacionais, né? A gente vai ter as grandes navegações que vai representar a chegada dos europeus no Novo Mundo, enquanto os portugueses vão encontrar aqui no nosso país povos sem Estado, né? Os espanhóis vão encontrar na América povos organizados politicamente, né? Que são os astecas, os incas e os maias. Os astecas ocupando a região atualmente do que atual corresponde ao México, né? Os maias um pouco mais abaixo, com a chamada Península do Yucatán, que hoje mais ou menos onde é Guatemala, né? E os incas com toda a região da Cordilheira dos Andes, né? Com a capital em Cusco, no Peru. Nós temos aí importantes cidades, por exemplo, nós temos os astecas como Tenochtitlan, que hoje corresponde à cidade do México, e os incas como Machu Picchu, que hoje é uma cidade turística. Vocês já devem ter ouvido falar. Os incas. Os maias têm a capital em Chichén Itzá, né? Isso só como uma curiosidade. Então a gente tem astecas, maias e incas. Os astecas ocupando o México, os maias ocupando a atual Guatemala e os incas ocupando um grande império na Cordilheira dos Andes, na nossa América do Sul, mas com a centralização do império sendo na região atual do Peru. Bom, então nós temos essas grandes navegações, e nós vamos ter também a reforma e sua resposta, a contra-reforma, né? Como eu falei para vocês, a reforma foi o questionamento das práticas feitas pelo alto clero da igreja, né? Um jovem chamado Martinho Lutero, vai publicar suas 95 teses numa igreja alemã, e a partir disso vai começar a difundir o protestantismo, né? No caso, o luteranismo vai ser criado. Outras doutrinas, né, outras práticas protestantes vão ser desenvolvidas na Europa, não vem ao caso agora, mas só para citar para vocês, na França nós vamos ter o calvinismo, né, e na Inglaterra nós vamos ter o anglicanismo surgindo por causa de problemas amorosos do rei Henrique VIII, né? Na verdade ele queria se divorciar, o Papa não queria divorciar ele, e aí ele peitou o Papa, enfim. Não vamos entrar em detalhes agora, eu sei que é a fundação, e o rei da Inglaterra ele se torna chefe da igreja anglicana, né? Como eu falei para vocês, até hoje é assim. A Contra-Reforma foi a resposta da Igreja Católica, né, para não perder mais fiéis, e a gente tem o Tribunal do Santo Ofício, a Companhia de Jesus e o Concílio de Trento, por exemplo, como grandes eventos dessa Contra-Reforma. A Companhia de Jesus, gente, ela se relaciona com a nossa história porque os jesuítas vão vir para o Brasil para a catequização dos índios, tá? A Companhia de Jesus, ela é fundada e ela aproveita, ela toma carona nessa expansão colonialista, dos países das grandes monarquias europeias, né? Nós vamos ter a Companhia de Jesus atuando aqui no Brasil, vindo catequizar os índios, e depois, no final do século XVIII, o Marquês de Pombal, ele vai, foi então um governo importante da monarquia portuguesa, né, que na verdade praticamente era o chefe do governo da monarquia portuguesa no final do século XVIII, ele vai expulsar esses jesuítas do Brasil.
Tá? Então, na nossa colonização, nós vamos ter no processo de colonização a participação, a presença da Companhia de Jesus. Nós vamos ter também o Tribunal de Santo Ofício, o Concílio de Trento. São medidas tomadas pela Igreja que vão ser contrárias ao processo de reforma, para tentar conter, pelo menos, o aumento, né, dessas doutrinas iniciadas pelo Martinho Lutero. Então, gente, a Idade Moderna, a gente só vai dar uma passada porque ela não é um foco muito grande dessas provas que vocês vão fazer. Com exceção da FUVEST, obviamente, da Unesp, da Unicamp, e mesmo assim, há uma abordagem meio marginalizada. Né? Eu estou trazendo sempre só as principais características, sem entrar muito em detalhes, para que vocês possam entender isso. Todo esse processo de transformação. Né? Como eu fiz aquela salada mista 2 encontros atrás, nós tivemos então o Renascimento, a formação dos Estados Nacionais e a Reforma e a Contra-Reforma. A partir disso, vocês têm que entender que do Renascimento nós temos um renascimento cultural proporcionado por um renascimento comercial e urbano, né? Nós temos o humanismo aí nascente desse renascimento. Na formação dos Estados Nacionais, nós temos teorias que legitimavam, que defendiam o absolutismo na parte política. Na parte econômica, nós temos o mercantilismo, que vai ajudar a provocar, por exemplo, os movimentos de navegação, que vão fazer com que os europeus cheguem no nosso mundo, na América, no Novo Mundo, né? E nós vamos ter, por sua vez, a reforma e a contra-reforma, como aí em grandes momentos iniciais da cidade moderna, que foi até aí onde eu cheguei com vocês. Tá? Relembrando, qualquer dúvida, observação, reclamação, vocês podem escrever no Facebook ou mandar que a gente vai conversando sobre isso. E agora, gente, uma parte que eu não abordei com vocês, que seria a nossa continuidade, para a gente chegar pelo menos no século XIX, é a parte que diz respeito ao iluminismo. Né? O iluminismo, gente, ele vai ser responsável pelas ideias liberais, pelas nascentes ideias liberais no continente europeu. Né? Iluminismo, porque tratava-se de levar luz, né, às pessoas, quer dizer, de esclarecer determinados pontos da racionalidade humana. Tá bom? Iluminismo não é nenhuma instalação de postes elétricos, tá? É a questão de sempre levar a luz por essas ideias liberais ao indivíduo. Acreditava na liberdade civil, na liberdade de expressão, né? Na liberdade baseada no direito dos indivíduos. São as chamadas ideias liberais tendo nascença nesse período chamado Iluminismo, que são os séculos 17 e 18. Tá? Um exemplo aqui dos principais autores iluministas, porque naquele encontro que eu falei sobre a formação dos Estados Nacionais, eu havia mencionado os principais teóricos do absolutismo, né, com destaque para o direito divino dos reis, o Jacques Bossuet. Né? Mas aí a gente tem, novamente, alguns autores, pensadores importantes, filósofos importantes para esse iluminismo, né? Que vão também acreditar no Estado constitucional, mas acima de tudo um Estado que respeite as liberdades individuais, né? E que não tenha toda aquela concentração de poder nas mãos dos reis. A gente começa a ter aí uma balançada, né, na centralização dos reis, no absolutismo. O que não significa que o iluminismo ele seja uma doutrina, né, uma filosofia revolucionária, uma filosofia que veio para acabar totalmente com o poder dos reis, com as monarquias. Não, ela só começa a questionar essa centralização, esse absolutismo. E isso muda de filósofo para filósofo. E aí vocês vão talvez entender melhor agora com o que eu vou falar. A gente teve o John Locke, né, que estabelecia que devia haver um contrato entre a sociedade e o poder exercido para o soberano de maneira limitada. Quer dizer, havia necessidade da gente fazer aquele contrato social. Vocês lembram do Thomas Hobbes lá atrás? Que falava que a sociedade era um caos, né, e que para ela se organizar a gente devia centralizar o poder real. O John Locke ele vai nesse caminho. Só que o John Locke ele afirma que esse contrato ele deve dar poderes limitados ao monarca. O monarca ele não precisa ter um poder absoluto sobre a sociedade, tá? Mas afirma essa ideia de contrato. O Diderot
já vai trazer a inovação da enciclopédia, vai contradizer o absolutismo, vai montar a chamada enciclopédia, né? Esses enciclopedistas, esses filósofos ligados à feitura da enciclopédia pelo Diderot, que era um filósofo francês, né? Eles vão ter uma certa resistência por parte da igreja, por um lado. Por quê? Porque a enciclopédia, gente, ela amplia o conhecimento da população sobre determinados assuntos. Né? Ela vem trazer outra interpretação sobre determinados assuntos. Isso, obviamente, esbarra numa hegemonia, ou pelo menos uma hegemonia pretendida pela igreja. Eu estou lendo, gente, para ver se eu não esqueço nada, para ver se eu não perco nenhum detalhe, tá? Por isso que vocês podem reparar que estou lendo aqui rapidamente. Nós vamos ter o Voltaire, que também vai criticar esse absolutismo e vai defender uma coisa chamada despotismo esclarecido, né, que é o despotismo esclarecido. É o caso do Marquês de Pombal que eu mencionei. Nós vamos ter um monarca, né, em Portugal, um rei absoluto, né, mas esse rei absoluto ele dá margem para um governo de um ministro mais forte, que no caso é o Marquês de Pombal. Esse monarca que dá essa abertura, né, para esse ministro mais forte, que meio que limita os seus poderes, é chamado déspota esclarecido, né? E aí, pela dureza com que o Marquês de Pombal ele trata determinados assuntos, vamos dizer que o esclarecido era o monarca e déspota era o próprio Marquês de Pombal. Porque o déspota, gente, é o soberano. Né? Seria o rei, o que concentraria os poderes. Esclarecido porque ele daria ele daria abertura a esse iluminismo, a essas ideias liberais. Né? E aí havia um comentário de que na verdade seria o contrário. O Marquês de Pombal, que seria o esclarecido, era o déspota, e o rei, que seria o déspota, era o esclarecido pela rigidez, pelo trato com que o Marquês de Pombal encarou algumas coisas. Inclusive foi ele que proibiu no Brasil a manufatura com alvará no final do século XVIII. Tá? Eu estou falando datas só para orientar, mas foque nas características gerais, na contextualização, no que está rolando, tá? Não nas datas específicas. Nós vamos ter o Montesquieu. O Montesquieu, gente, ele vai ser responsável por defender a divisão do poder em 3 esferas. Nós teríamos aí com Montesquieu um poder executivo, um poder judiciário e poder judiciário e poder legislativo. Né? Ou seja, mais uma limitação, mais uma contradição ao poder absolutista. Nós teríamos aí, então, os 3 poderes que a gente conhece hoje muito bem, que nós temos em nossa república atual. Jean-Jacques Rousseau, né? O Rousseau ele vai um pouco no sentido contrário ao que o Locke e o Hobbes defendiam anteriormente, quer dizer, para ele, os homens, eles vivem no caos por eles terem passado por um estado de civilização. O estado de civilização coloca eles no caos. Enquanto eles estavam no estado de natureza, eles não viviam no caos, eles não tinham essa selvageria que a civilização os trouxe. Né? E por isso a necessidade de um Estado. Enquanto que a gente acredita enquanto o Hobbes e o Locke, né, acreditavam que os homens eles viviam constantemente em estado de guerra, de crise, deveriam ter um estado na civilização, o Rousseau acreditava que o estado de natureza dos homens que era um estado bom, e a civilização os fazia nesse processo tornarem selvagens, se tornarem guerrearem entre si, terem essa instabilidade, e por isso a necessidade de um estado também limitado. Tá bom, gente? Então essas ideias de um Estado constitucional com respeito às liberdades individuais começa com o iluminismo. Muito na esteira daquele humanismo, gente, que estava vindo lá do Renascimento. Né? E o iluminismo ele vai inspirar ideias no mundo inteiro. Nós vamos ter uma primeira aplicação, vamos dizer assim, desse iluminismo com a independência dos Estados Unidos, em 1777. Né? Com ideias iluministas sendo praticadas na na Constituição, na Declaração de Independência dos Estados Unidos. Né? Posteriormente, nós vamos ter um pouco essas ideias liberais sendo exercidas na própria Revolução Francesa. Ideias liberais vão ter também
respaldo aqui no Brasil, principalmente em Pernambuco, né, e com a conjuração mineira. Mas não tem nada a ver isso, gente, com a Revolução Francesa. Tem a ver com um conjunto de ideias liberais que estavam sendo discutidas já na Europa, né, que estavam começando a marcar uma crise desse absolutismo, quer dizer, o final da Idade Moderna, e que como a gente tinha pessoas aqui no Brasil, da elite, principalmente, que iam estudar na Europa, tinham contato com revoltosos, ou com a elite, por sua vez, dos Estados Unidos, essas ideias chegaram no Brasil e começaram a ser discutidas aqui também. Tá? No Brasil, que a gente também estava vendo, no final do século XVIII, o final, a crise dessa nossa colônia, desse nosso estado de colônia. Mas, politicamente falando, né? Mas o que eu quero trazer aqui é que esse Luiz ele começa a marcar também o final da Idade Moderna pela crise do absolutismo. E a gente vai ter a Revolução das Revoluções, que é a Revolução Francesa, em 1789, que vai ser tomada, coordenada, orientada pela burguesia, né? Que vai depor o rei do poder, vai decapitar esse rei, né, e vai tentar instaurar áreas de uma república. Né? Nós vamos ter, por exemplo, os girondinos e os jacobinos, que foram os principais partidos dessa Revolução Francesa, né? Sendo os girondinos da direita e os jacobinos da esquerda, como eu já falei para vocês, pelo lugar em que eles sentavam na Assembleia Constituinte. A gente vai ter a feitura de novas constituições e a ideia de acabar com o absolutismo. O problema é que esses partidos que vão se revezar no poder, os girondinos e os jacobinos, né, eles vão utilizar artimanhas, né, de repressão, de perseguição, né, de pouca participação democrática, ou pelo menos de pouca participação liberal. Né? E aí a Revolução, gente, ela acaba com a subida de Napoleão Bonaparte ao poder, né, primeiramente como cônsul e depois como imperador francês. O Napoleão Bonaparte, em disputa clara da França, já no começo do século XIX, com a Inglaterra, disputa da França com a Inglaterra, ele vai criar uma coisa chamada bloqueio continental, em 1806, né, que proibia o comércio dos produtos ingleses por outros navios que não os ingleses. Quer dizer, os produtos que eram comerciados pela Inglaterra só poderiam ser transportados pelos navios ingleses. O que vai, de certa forma, diminuir um campo de atuação comercial dos ingleses na própria Europa, uma vez que os ingleses já eram donos de boa parte do mundo. Tá? Quem permitisse a entrada desses produtos ingleses, o Napoleão ameaçava com uma invasão militar. Né? E foi o que aconteceu com Portugal. Né? Como Portugal demorou para se decidir um pouco nesse posicionamento do bloqueio continental, e o Napoleão já havia conquistado também boa parte da Europa, uma política expansionista que ele tinha, né? A família real portuguesa foge para a sua colônia brasileira, eles vêm para o Brasil. E é a primeira vez na história em que a sede de um império, né, a sede de um império colonial europeu, passa para uma colônia, no caso, em 1808, a família real portuguesa chega no Brasil, né, e a gente começa também a deixar de ser colônia em alguns processos tomados aqui, que eu vou explicar no vídeo do Brasil. Tá bom? Então vocês estão entendendo, né? Com o Iluminismo a gente tem a ascensão de ideias liberais que são adotadas pelos revolucionários franceses. Em compensação, Napoleão Bonaparte, quando ele assume o poder, depois ele torna-se imperador da França, ele meio que abandona essas ideias liberais e torna novamente a concentrar poder. Uma política imperialista que vai conquistar quase toda a Europa, vai ter um conflito diretamente relacionado com a Inglaterra, chamado bloqueio continental, que vai provocar a fuga da família real portuguesa para o Brasil, tá, em 1808. E vai marcar um novo período de revoluções depois na Europa. O século XIX, gente, na Europa, por sua vez, é um século marcado por uma série de revoluções, tá? Que nós não vamos entrar em detalhe agora. Tá? O que vai interessar é que semana que vem, terça-feira que vem, daqui uma semana, a gente vai falar sobre a Revolução Industrial, que é um assunto importante que o Enem cobre novamente numa competência de vocês identificarem movimentos sociais. O que a Revolução Industrial significou? No aspecto urbano, no aspecto econômico, no aspecto social.
Tá? E a Revolução Industrial ela acontece num período em que a Europa está borbulhando, por vários motivos. Sejam revoluções de caráter liberal, burguês, né, com influência da Revolução Francesa. E na América a gente vai ter uma série de processos de dependência das antigas colônias espanholas. Lembra que a Espanha chegou aqui na América, né, e colonizou toda essa parte que corresponde aos antigos impérios Azteca, Maia e Inca. Bom, gente, por falhas técnicas, agora a gente teve que substituir não só, né, a câmera, mas também o cenário. Não sei se vocês repararam, a gente estava lá fora, né, com Belo Horizonte ao fundo, e agora eu estou no quarto da minha namorada. Daqui a pouco vocês vão conhecer a casa dela inteira desse jeito. Mas agora falta pouco, tá? É só pra gente encerrar essa grande revisão de história geral, tá? Em que eu tentei resumir o máximo possível, mas não dava para passar frente por algumas coisas. Se a gente pensar que nós falamos aí pelo menos de 15 séculos, gente, são 1500 anos, ou até para mais. Nós chegamos até o século XIX, até que na Revolução Francesa, então foram 1800 anos. Por isso esse vídeo longo, cansativo e chato. A minha sugestão é que vocês retomem alguns exercícios que a gente viu sobre história geral, tá? Sempre quando surgir o assunto no vídeo, vocês vão lá, dão uma olhadinha, releem o exercício, né? Revisem o exercício. Essa ideia acho que melhora o estudo de vocês, se vocês forem ver o filme, obviamente. Não é obrigado. Isso aqui é só uma sugestão minha pra vocês. É só pra gente não perder essa semana, como eu já disse inúmeras vezes. Porque eu acho que agora o importante é vocês descansarem só domingo. Mesmo essa semana não tendo aula, aproveite o tempo da escola para estudar. Tá bom, gente? Bom, então é isso. Então o século XIX, ele chega e ele tem uma série de coisas importantes. Nós vamos focar na terça-feira que vem, né? Até o Enem, nós vamos focar muito na Revolução Industrial, nas transformações que a Revolução Industrial trouxe pra gente, tá? Vamos ver se dá tempo de chegar na guerra, mas acho muito difícil. Mas a gente vai focar na Revolução Industrial pensando na questão social, cidadania, né, de movimento social, de participação, que é uma das competências que o Enem cobra de vocês, esse tipo de identificação. No século XIX também a gente tem as dependências dos países, né, das antigas colônias espanholas na América. A gente tem a chamada Primavera dos Povos, que é uma série de revoluções com uma base liberal, né, que é a base liberal? É aquelas influências do iluminismo, da Revolução Francesa, né, que começam a contestar um Estado centralizado, absolutista, começam a valorizar as liberdades humanas, individuais, civis, começam a pensar uma constitucionalidade para o Estado, uma limitação do poder do rei, tá bom? Isso a gente tem no século XIX. A gente tem o Napoleão no começo do século XIX, que domina quase toda a Europa, né, que é redividida com o chamado Congresso de Viena, em 1815. Enfim, a gente tem a vinda da família real portuguesa para o Brasil, que vai esbarrar muito na nossa própria história, isso daí. A gente vai ter o nosso processo de dependência, várias coisas, tá? Várias coisas. Mas nós vamos focar na Revolução Industrial, na próxima terça-feira. Então é isso, eu gostaria de fazer esse encerramento agora, finalmente encerrar esse vídeo de revisão. Gostaria de pedir a paciência para quem nos acompanhou até agora. Gostaria de desejar uma boa semana de descanso. No final de semana aproveita bastante, tá? E semana que vem, na terça-feira, a gente retoma de onde eu parei agora, né? Eu e o Guilherme, onde a gente parou agora, a gente retoma na próxima terça-feira. Gostaria de falar que alguns assuntos realmente eu cortei, pulei, por exemplo, na Idade Média eu não falei das cruzadas, como eu falei em sala de aula, né? Eu não falei da Idade Moderna, por exemplo, da Revolução Gloriosa na Inglaterra, ou aprofundei um pouco mais a independência dos Estados Unidos, essas partes eu pulei, decidi pular, tá? Porque já estava ficando muito cansativo, e eu acho que isso a gente pode ir conversando com as revisões. É muito tempo para revisar. É muito conteúdo para a gente revisar no pouco tempo que a gente teve. Confesso que a primeira experiência minha nesse sentido, né, praticamente de um cursinho voluntário, de uma revisão voluntária para a prova, e se tudo der certo ano que vem no Toledo a gente consiga estruturar isso melhor, fazer isso mais amarradinho, com mais tempo, uma organização melhor. Mais uma vez, muito obrigado e bons estudos, pessoal. Beijo!